Fala moçada, tudo bom? Estou mandando para vocês então a segunda parte da aula de radioatividade agora para resolução de exercícios, tá? Lembrando que os tópicos que a gente abordou são o conceito de radioatividade, as emissões alfa, beta, gama, pósitrons e nêutrons, certo? Tempo de meia-vida e os conceitos de fissão e fusão nuclear. Então, os exercícios que eu selecionei para vocês são basicamente para trabalhar esses conceitos. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos então para a questão número 1. Questão número 1. Complete as equações a seguir. Em cada uma das equações a gente tem um elemento se transmutando, ou seja, emitindo um tipo de radiação natural, e a gente quer identificar qual é o elemento originado, ou no caso do item A, né, o elemento que deu origem ao processo. Então vamos lembrar, e aí a gente pode começar falando já do item a questão que é a seguinte: toda vez que um elemento emite partícula alfa, o núcleo dele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então a partícula alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Então eu tenho um elemento X com um certo número atômico A e um número um número atômico Z, perdão, e um número atômico e um número de massa A, então aqui Z e aqui A. E esse elemento vai transmutar em chumbo 207, que é um dos isótopos do chumbo, né? 207 mais uma partícula alfa, 2 e 4. Certo? Bom, fazendo uma conta rápida, o que a gente vai perceber? O chumbo ele tem 82 prótons e ele tem 125 nêutrons. Tá? Se a partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, significa que o elemento que deu origem a ele tinha que ter necessariamente 84 prótons e 127 nêutrons. Tá? Então, o nosso elemento X, para o item A, tem número atômico 84 e número de massa 211. Tá? Beleza? Se o exercício pede para a gente identificar o elemento, a gente faz o seguinte, ó. Vou voltar aqui na tabela. Vamos dar um zoom até o chumbo. O chumbo está na família do carbono, né? Vocês sabem. Olha ele aqui, ó. Tá aqui o chumbo, ó. Tá? O elemento que deu origem ao chumbo, na verdade, era o polônio, ó. Tá? Número atômico 84. Então esse era o elemento, o nuclídeo, né? O núcleo instável que deu origem ao chumbo por emissão de partícula alfa, beleza? Tá? Pensando no Enem, como o Enem não dá tabela periódica, acho pouco provável ele fazer esse tipo de pergunta, né? Quem é o elemento, tá? Gente, o beta, o item B, perdão, está transformando chumbo, plutônio, melhor dizendo, 239, em urânio 235. Veja que a queda no número atômico foi de 2 unidades. Então eu posso completar com a partícula alfa sendo emitida. Né? O que a gente tem ali é a emissão de partícula alfa. Beleza? No item C, eu tenho o urânio 92238 emitindo uma partícula alfa. Então, o nuclídeo que ele vai formar diferente vai ser um nuclídeo X com número atômico 90 e número de massa 234. Tá? Item D, actínio 89 emitindo uma partícula alfa. Quando o actínio 89 emitir uma partícula alfa, ele vai gerar um nuclídeo 85, ou melhor, 87, perdão. Né? Ele vai perder 2 unidades dos prótons, 87, e vai perder 4 unidades na massa. Então ele vai para 223. Tá? Então a gente tem aqui, esse cara é o polônio,
só para a gente fechar o exercício, né? Vamos ver quem é o 90 e o 87. Vamos voltar lá. Ó. Opa, aqui. Ó. O 90 é o tório e o 87, vamos achar ele aqui. 87. Ah, tá aqui, ó. É o frâncio. Ó, 87 é o frâncio e o 90 é o tório, tá? Então vamos colocar aqui, ó. 87 é o frâncio e 90 é o tório. Beleza? E aí o item B, a resposta mesmo é na partícula alfa. Tranquilo? Só para a gente começar a esquentar, né? Beleza? Vamos então para a questão número 2, galera. Questão número 2. Enquanto o tório 231 é um alfa emissor, né? Vamos lembrar então, ó, como é que se representa um elemento radioativo? Tório 231. Lembrar que o número atômico do tório é 90, a gente fez isso no exercício anterior, tá? Ele é um alfa emissor, enquanto o chumbo 82, 209 é um beta emissor. Tá? Aí eu quero fazer um comentário bem interessante, porque a gente ouve muito falar da estabilidade do chumbo. E de fato o chumbo é um elemento estável quando você compara ele com outros átomos. Tá? No entanto, a gente vai ver numa questão lá na frente que o chumbo ele não está no cinturão de estabilidade. Ou seja, ele é um elemento instável. A questão é que o tempo de meia-vida dele, gente, só para vocês terem uma noção, é da ordem de 10 a décima anos. Ou seja, um elemento que emite decaimentos na ordem de 10 a décima anos pode, de uma certa maneira, ser considerado estável. Agora, do ponto de vista de definição, falar que o chumbo é estável já é um equívoco, porque ele está fora do cinturão de estabilidade. Então, ó, ele quer que a gente mostre as equações nucleares envolvidas e diga quem é o composto, o elemento formado. Então, ó, se o tório vai emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar num elemento X 88, 227. Certo? Daqui a pouco a gente procura na tabela, depois a gente vai lá e faz de uma vez só. Se bem que eu acho que eu deixei a tabela aqui, ó. Tá aqui. Daqui a pouco a gente faz isso. Tá? Aqui o chumbo, ele vai emitir, segundo ele, o exercício, uma emissão beta. Lembra que numa emissão beta, o átomo perde um nêutron e ganha um átomo, um próton. Então, em emissões beta, o átomo de origem decai um próton. Um próton. Ou melhor, um nêutron. Para aí sim originar um próton. Decai um nêutron, originando um próton. Tá? Então, o nosso elemento originado será o elemento X83. Lembrando que, como há substituição de um nêutron por um próton, do ponto de vista de massa, essas partículas se equivalem. Então, nosso elemento vai ser um isóbaro, um 209. Então, nós temos que procurar na tabela o 200, o 88 e o 83, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na tabela. Aqui. Ó, o tório está aqui, ó. Cadê o tório? Aqui, ó. Aqui está o tório. Tá? Beleza? O 88... Deixa eu ver onde ele está, o 88. Está aqui, ó. É o rádio. Tá? Então, o tório, ele vai dar origem ao rádio. Vamos colocar aqui. 88 é o rádio. E agora o 83. Vou voltar lá na tabela.
83. Espera aí. Buguei aqui, deu uma bugada. 83. Vamos até 83. Ele está aqui, ó. Bismuto. Tá? O elemento originado, então, desse decaimento beta é o bismuto. Vamos colocar ele ali. Bismuto. Pronto. Bismuto. Tranquilo? Fechou? Tá? Conseguimos, então, concluir a questão número 2. As questões de radioatividade tendem a ser realmente mais rapidinhas mesmo. Tá? Vamos, então, para a questão número 3. Questão 3. Ele dá uma sequência de decaimento, partindo de rádio, chegando em chumbo, e pede para que a gente identifique a sequência de partículas emitidas desde o rádio até o isótopo do chumbo 206. Tá? Então vamos lá. Primeira sequência, gente, rádio virando radônio. Veja que a queda de número atômico é 2. E a queda do número de massa é 4. Então a primeira emissão, ela é alfa. Tá? A gente pode ir colocando ela aqui, ó, para já ir meio que preenchendo, ó. Alfa. Do radônio para o polônio, a mesma coisa, alfa. Do polônio para o chumbo, de novo a mesma coisa, alfa. Do chumbo para o bismuto, aí nós temos uma situação diferente, ó. Do chumbo para o bismuto, houve o aumento do número atômico e a manutenção do número de massa. Isso indica decaimento beta. Tá? De bismuto para polônio, um novo decaimento beta, porque aumentou o número atômico. Do polônio para o chumbo 82, houve um decaimento alfa, percebe? Ó? O número de massa foi de 214 para 210, e o número atômico de 84 para 82. Aí, de novo, para bismuto, ó, subiu um número atômico, beta, e de polônio para chumbo, aí o último decaimento, mais um alfa. Tá bom? Então já fica até mais prático aqui. Agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou representar tudo de uma vez só. Olha o que eu vou escrever. O rádio 88, 226 vai se transformar em chumbo 82, 206, mais, agora presta atenção no que eu vou fazer, ó. Eu vou contar quantas partículas ele emitiu. 1, 2, 3, 4, 5 alfas. Então, ó, mais 5 partículas alfa, mais 3 partículas beta, certo? 3 beta, tá? Isso é um jeito diferente de você mostrar. Se você, em vez de você mostrar passo a passo, você mostra todo o conjunto de partículas que foram emitidas de um lugar até outro. É como se fosse uma equação global, né? Você tem várias reaçõezinhas nucleares acontecendo, você soma tudo isso e obtém uma equação global, onde você tem só o reagente inicial e só o produto final. Tudo bem? Tranquilo? Bora para a questão número 4, galera. Questão número 4. O imageamento por emissão de pósitrons inicia com a aplicação de um traçador metabolicamente ativo, uma molécula biológica que carrega um isótopo emissor de pósitrons, como carbono, nitrogênio, oxigênio ou flúor. Deixa eu explicar para vocês essa frase. O imageamento por emissão de pósitrons é uma técnica de imagens que a medicina utiliza em vários tipos de exames. Né? A gente tem uma mania de chamar tudo de ressonância, né? De tomografia, mas na verdade existem vários tipos de exames de imagem. Né? O exame de imagem mais primitivo que a gente teve na nossa história é o raio-x, a tal da radiografia. Né? A partir do desenvolvimento da radioatividade, outros exames mais sofisticados, que fornecem imagens mais detalhadas de tecidos ou de órgãos, eles começaram a se desenvolver. E esse é um dos imageamentos, né, que ele chama de emissão de pósitron. O que ocorre? O paciente ele toma o tal do
contraste, né? O contraste normalmente é um material radioativo que vai excitar o aparelho. A função do contraste é interagir com o aparelho a partir de radiações e o aparelho vai detectar a radiação emitida por aquele composto. Então, dependendo do exame que você vai fazer, você tem que tomar um contraste, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, que quando você vai fazer um exame da tireoide, você tem que tomar iodo radioativo, porque o iodo é incorporado na tireoide para a produção da tiroxina. Se eu vou fazer um exame no fígado, se eu vou fazer um exame no rim, se eu vou fazer um exame em qualquer outro órgão, eu tenho que tomar substâncias que o nosso organismo incorpore, mas essas substâncias precisam ser marcadas, ou seja, eu tenho que produzir essa substância com átomos radioativos. Então, olha o que ele vai falar aqui, ó. Em alguns minutos, o isótopo chega numa área do corpo em que a molécula tem afinidade. Por exemplo, a glicose rotulada com carbono 11, com meia-vida de 20 minutos, acumula-se no cérebro, onde é usada como fonte primária de energia. Então, o cara vai fazer um exame do cérebro, por exemplo, um exame de imagens. Ele ingere o tal do contraste, a glicose vai para o cérebro e incorpora na célula. Só que essa glicose está marcada, ela é radioativa. Os átomos dela são radioativos. Aí olha o que ele fala. O isótopo radioativo, então, decai por emissão de pósitron. O pósitron emitido colide com o elétron livre, normalmente, antes de atravessar 1 milímetro do ponto de emissão. A interação das duas partículas resulta na conversão de matéria em energia. Lembra que eu falei para vocês que quando ocorre o aniquilamento de duas partículas, uma partícula e uma antipartícula, ocorre a liberação de luz? Essa energia que o aparelho detecta. Então, o cara ingere a glicose, ela está com átomo radioativo, ele emite um pósitron. O pósitron colide com o elétron e aniquila. Olha a mecânica quântica na medicina. Ele aniquila. Ao aniquilar-se as duas partículas, a partícula e a antipartícula, ocorre a emissão de luz, radiação eletromagnética. E é isso que o aparelho detecta. Esses raios gamas têm alta energia, emergem do ponto de colisão em direções opostas e são detectados por detectores. Lindo, né? A pergunta dele é a seguinte: quais são os radioisótopos obtidos quando carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor emitem pósitron? Ele quer que a gente monte as 4 equações de emissão de pósitrons. Então vamos lembrar como se forma um pósitron. O pósitron ele se forma do decaimento de prótons. Decaimento de prótons. Tá? Quando um próton decai, vamos lembrar, ele se transforma num nêutron, conservação da massa, e num pósitron. Certo? Ou seja, a emissão de um pósitron fará o número atômico do átomo cair uma unidade, mas a massa é mantida. Tudo bem? Então, olha só, vamos começar com o carbono 11. O carbono 11 tem 6 prótons. Se ele emitir um pósitron, ele vai se transformar num átomo de mesma massa, só que com o número atômico uma unidade abaixo, que é o boro. Boro. Boro 11, né? O isótopo do boro 11. O boro tem 2 isótopos, tá? Tem o 10 e o 11. Beleza? Tá? Segundo isótopo, nitrogênio 13. O nitrogênio 13 vai emitir um pósitron. Vai se transformar num átomo com um próton a menos, carbono. Só que o carbono 13. Olha a bagunça que é, né, gente? Tá? Terceira emissão de pósitron. Oxigênio, número atômico 8, oxigênio 15. Pósitron virando 7, né? Nitrogênio. 7. Nitrogênio 15. Tá? E o último é o flúor, com número atômico 9, número de massa 18, tá? Aqui, emitindo pósitron
cai um próton. Decai um próton, vira oxigênio. Oxigênio, tá? Que é o 8, com o número atômico 18. Tá aí. Beleza. A diferença do pósitron para a partícula beta é o que decai, né? No pósitron, o decaimento é de um próton para um nêutron. Na partícula beta é o contrário. É do nêutron para o próton. E aí a emissão do elétron. Tudo bem? Beleza. Então a gente pode considerar de uma certa forma que o pósitron e a partícula beta são, na verdade, elétron e antielétron. Partícula e antipartícula. Tranquilo? Beleza. Questão, então, agora vamos para a próxima, número 5, galera. Na questão número 5, a gente vai usar o cinturão de estabilidade para responder o item A. Olha o que ele fala. Um determinado átomo emitiu, em uma série de radiativa, 6 partículas alfa. Então, vamos colocar aqui, 6 partículas alfa e 4 betas. E ele chegou ao isótopo do chumbo, que possui 126 nêutrons e 82 prótons. 82 e 208, tá? Que é a soma de próton e nêutron dá a massa. A partir dessas informações e do gráfico do cinturão de estabilidade, responda as questões a seguir. A questão A. O isótopo do chumbo é um elemento estável? Para que nós possamos responder essa pergunta, vamos voltar ao cinturão de estabilidade. Está aqui, ó. Lembra que os átomos estáveis, eles têm uma tendência a obedecer à relação próton-nêutron 1 para 1. Essa relação próton-nêutron 1 para 1, ela é delimitada por essa linha aqui, ó. Por esta linha. Tá? Os átomos que têm grande quantidade de prótons tendem a se afastar dessa linha. Tá? Sobretudo pelo excesso de nêutrons. Tá? Aparentemente, o que a gente percebe é que, para conter a repulsão de prótons, é preciso uma grande quantidade de nêutrons ali dentro. Porém, o que a gente também observa é que os átomos que se distanciam dessa relação acabam perdendo essa estabilidade, mesmo tendo essa quantidade de nêutrons enorme. Então, para a gente poder responder, a gente precisa achar o chumbo aqui. Né? Eu já tomei a liberdade de desenhar aqui o ponto mais ou menos onde a gente vai encontrar o chumbo. Ó. Segue aqui. Nós estamos mais ou menos aqui. Ó. O chumbo ele tem 82 prótons e 126 nêutrons. Está mais ou menos por aqui. Ó. Na verdade, está um pouquinho mais para cima. Né? Tá? Veja que a distância dessa relação é bem grande. Então, o cinturão de estabilidade, de fato, indica que o chumbo não é estável. Tá? O chumbo não é estável. Não. Pois apresenta a relação nêutron-próton maior que 1. Danilo, então você está me dizendo que a maioria dos átomos não são estáveis? Tô. O que acontece, gente, é que tem alguns átomos, como eu disse para vocês agora há pouco, como o chumbo, que tem tempo de meia-vida da ordem de 10 a 10 anos. Então, dentro do nossa escala temporal, você pode dizer que ele tem uma certa estabilidade. Mas, a rigor, esse átomo também vai emitir decaimentos. Quer dizer, no final das contas, a gente vai acabar descobrindo que os átomos que são estáveis mesmo, por natureza, são aqueles com números atômicos bem baixinhos, né? Que não oferecem essa relação próton-nêutron muito grande. Passando ali do cálcio para frente, a gente começa a perceber esse tipo de comportamento dos elementos, tá bom? Beleza. Item B. Determine o número de prótons e nêutrons do átomo que iniciou a série radioativa. Então, olha só. Eu tenho um átomo X, Z, A, que se transformou em chumbo 82
208. Espera aí. Vai ficar feio. 208. Mais 6 alfas. 24. Mais 4 betas. Tá? A dica para resolver esse exercício é começar sempre pensando na massa. Por quê, gente? Quando o átomo emite ao mesmo tempo alfa e beta, a única partícula que altera a massa efetivamente do átomo é a alfa. Então, olha a minha estratégia. Se o átomo emitiu 6 alfas, o número de massa do chumbo tem que ser menor do que o número de massa do A. Eu posso dizer, então, que A menos 12... 12 não. 12. 12 nada. A menos 24. Por que 24, Danilo? Porque ao emitir 6 partículas alfa, ele vai diminuir 24 unidades no número de massa. Então, o número inicial, menos 24, tem que dar 208. Quer dizer, o número de massa do nosso elemento X, ele vai ser 208 mais os 24 que foram perdidos, tá certo? Dá 232. Confere a conta aí, tá? Tranquilo? Agora, eu vou tentar pensar na partícula beta. Tá? Agora eu vou pensar melhor no número atômico. Veja só. O átomo tinha número atômico Z. Quando ele emitiu 6 alfas, ele perdeu 12 unidades do número atômico. Mas também emitiu 4 betas. Portanto, deveria aumentar 4 unidades do número atômico. Certo? Então, ele tinha um número inicial, perdeu 12, ganhou 4 e se transformou em 82. 82. Tá? Então, fica Z menos 8 igual a 82. Portanto, Z é igual a 82 mais 8, que dá 90. 90. Então, o nosso elemento X, que na verdade a gente já sabe quem é, né? O tório. O tório também tem todas, né, gente? O elemento X é o tório 90, 232. Tá? A sacada para resolver os exercícios... Porque assim, né? Quando você pega o primeiro exercício que a gente fez, ele estava emitindo uma alfa. Às vezes o exercício emite uma beta. Então, assim, é mais tranquilo. Os exercícios que eu particularmente acho mais chatos são esses em que o elemento emite várias, alfa e beta. Você resolve sempre do mesmo jeito. Primeiro pensa na massa. Porque a partir da massa você descobre, a partir da partícula alfa você descobre a variação da massa. E depois você pensa na partícula beta e na alfa juntas, porque uma diminui o número atômico e a outra aumenta esse número. Tranquilo? Beleza. Então tá aí a questão número 5, galera. Vamos então para a questão 6. Estamos chegando na metade da nossa lista, tá bom? Na questão número 6, a gente vai fazer basicamente o oposto do que fizemos na 5. Na 5 ele dizia, olha, um elemento emite 6 alfas e 4 betas e vira chumbo. Quem é esse elemento? Aqui a história é, na transformação do urânio em chumbo, são emitidas várias partículas alfa e beta. Considerando que as 4 primeiras desintegrações são alfa, determine os isótopos que se formam após este processo. Tá? Então vamos lá. Eu quero pegar urânio 238, 92 e fazer ele emitir 4 partículas alfa. E vai se transformar num elemento X. Tá? Só que esse processo ele é feito em etapas. Então, o urânio 92 emite alfa e vira tório 90.
Depois o urânio emite outra alfa e vira o 88. 88 acho que é rádio, deixa eu ver. É rádio. Rádio. Isso. Vou voltar lá. Rádio. 88. Depois, ele vira radônio. 86. Depois, ele vira 84. Quem que é 84? Deixa eu ver. 84. Polônio. 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 Pronto. Polônio. Tá? Beleza? Esse aqui é o polônio. 84. Tá. Beleza? Tranquilo. Ele não deixa claro o que acontece dali para frente. Então, como a gente vai trabalhar só com as 4 primeiras partículas alfa, eu vou deixar aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a resposta. Porque veja aqui, o chumbo, ele é 82. 206. Tá? Então, o que a gente imagina que aconteça aqui? Ele provavelmente vai emitir mais algumas betas, porque ele fala, né? Emite alfa e beta. Então, ele vai emitir algumas betas e depois vai se transformar em chumbo por outras emissões alfa. Então, daqui para frente a gente não tem muita condição de saber o que acontece. Ah, e a gente pode pensar nas massas, né? 238 cai para 234, cai para 230, cai para 226 e cai para 222. Tá? Dali para frente a gente não consegue mais adivinhar o que acontece. Você imagina que para chegar em chumbo ainda tem bastante coisa para acontecer. Tá? Era mais para a gente mesmo identificar os núcleos dos outros elementos originados. Tranquilo? Beleza. Então essa foi a questão número 6. Vocês percebem que o assunto, gente, ele envolve sempre resolução de questões bem rápidas, né? Então aí fica até uma dica para vocês, quando forem fazer prova, o Enem gosta de cobrar radioatividade. Procura a questão lá, procura ela. Tá fazendo a prova de química? Dá uma olhada, vê se você acha alguma questão de radioatividade. Provavelmente essa questão tá entre as mais fáceis da prova. Ou seja, não dá para chutar ela, principalmente com essa questão do TRI, tá bom? Beleza. Então bora lá para a questão número 7. O tempo de meia-vida do criptônio 89 é 3,16 minutos. Dispondo-se de uma amostra de 4,10 a 23 átomos desse isótopo, ao fim de quanto tempo restarão 1,10 a 23 átomos? Então veja só. Você tem uma certa quantidade de átomos de isótopo radioativo. Passado um tempo de meia-vida, eu vou chamar de T meio, o número de átomos cai para N sobre 2. Passado mais um tempo de meia-vida, o número de átomos cai para N sobre 4. Passado mais um tempo de meia-vida, o número de átomos cai para 1N sobre 8. E assim sucessivamente. Tá bom? Geralmente, os exercícios de meia-vida a gente resolve na raça mesmo. Você vai dividindo por 2, vai dividindo por 2, vai dividindo por 2, até chegar no número de decaimentos meia-vida. Você pode pensar em uma fórmula. Você pode pensar o seguinte, ó, o número de átomos final é igual ao número de átomos inicial sobre 2 elevado a n. Esse n aqui é o número de períodos de meia-vida. Ô, gente, é claro que se você fizer na conta, na raça, você vai chegar nesse valor do mesmo jeito. Né? Ó, você parte de 4,10 a 23 átomos. Passados 3,16 minutos, você cai para 2,10 a 23 átomos. Passados mais 3,16 minutos, você cai para 1,10 a 23.
Ou seja, para você sair de 4,10 a 23 para 1,10 a 23, você precisou de 2 tempos de meia-vida. Então, o nosso N seria 2 na nossa fórmula, tá? Então, 2 vezes o tempo de meia-vida é igual a 2 vezes 3,16 minutos, tá? Geralmente, a gente usa a fórmula para situações que envolvam grandes sequências. Mas no normal, a gente consegue resolver mesmo sem aplicar essa fórmula, tá? Acho desnecessário ficar decorando. Beleza? Então, isso aqui vai dar 6,32 minutos. Tá bom? 6,32 minutos. A gente não precisa nem transformar esse ponto 32 minutos para segundos, porque o exercício está trabalhando com minuto mesmo. Tá? Super tranquilo, né? Beleza? Questão 7, então, resolvida para nós. Questão número 8, também de meia-vida. O iodo 131, usado na identificação de distúrbios da tireoide, tem um período de meia-vida de 8 dias. Uma amostra apresenta inicialmente 2 gramas desse radioisótopo. Pode-se afirmar que... Agora tem que ir uma por uma, tá? Bom, vamos fazer aqui uma sequência. Você tem 2 gramas, não é? Passado um tempo de meia-vida, 1 grama, são 8 dias. Passado outro tempo de meia-vida, mais 8 dias, você tem meio grama. Passado mais 8 dias, você tem 0,25 gramas. Passados mais 8 dias, você tem 0,125 gramas. E assim sucessivamente. Tá? Bom, item A. Passados 24 dias, restará 1 grama. Falso. 24 dias vai restar isso aqui, ó. Passados 16 dias, restará meio grama. Verdadeiro. Então, matamos a questão. Né? Ao término de 48 dias, 0,5, tá falso. 8, 16, 24, 32. Ah, não dá para saber, né? Mas com certeza não é 0,25. Quer ver? Como é que a gente calcularia isso, ó? Com a fórmula, para quem quiser. Ao término de 48 dias, restará meio grama. 48 dias, se você dividir 48 por 8, dá 6, não dá? São 6 tempos de meia-vida. Então, para você calcular a massa final, você pega a massa inicial e divide por 2 elevado à sexta. Se foram 6 períodos de meia-vida, você divide por 2 à sexta. 2 à sexta dá 2 à quarta, 16, 2 à quinta, 32, 64. Dá 2 dividido por 64. 0,0313. Isso provavelmente com arredondamento. Tá bom? Beleza? Por que a D está falsa, gente? Ao emitir uma partícula beta, o iodo se transforma num isótopo de iodo mais estável. Isso é falso. Por quê? Porque ao emitir uma partícula beta, o número atômico dele aumenta, então ele não é mais iodo, ele vira um outro átomo, por conta da emissão. Ao emitir uma beta, o iodo se transforma num radioisótopo com 2 prótons a menos, também está falsa. Né? Quando um átomo emite beta, ele na verdade tem um próton a mais e não a menos. Tá? Então a resposta correta é a B de bola, tá? Da questão número 8. Tranquilo? Questão número 9. Responda as seguintes perguntas. A. O que são elementos transurânicos? Lembra que os elementos transurânicos eles são formados por decaimentos artificiais do urânio. Esses decaimentos, na verdade, são provocados por colisões de átomos de urânio com outras partículas. Pode ser por um nêutron, pode ser por uma partícula alfa, tá? Então, são elementos sintéticos, são elementos sintéticos obtidos por bombardeamento
de núcleos de urânio. De urânio, tá? B. Por que esses elementos têm alta tendência a serem radioativos? Porque são núcleos pesados. São núcleos pesados, entre aspas. O que eu quero dizer com pesados? São núcleos formados por muitos prótons, muitos nêutrons e, portanto, estão fora do cinturão de estabilidade. Fora do cinturão de estabilidade. Tá? Fora do cinturão de estabilidade. Item C. Por que o tempo de meia-vida diminui com o aumento do número atômico? Vamos pensar. O número atômico está relacionado à quantidade de prótons do átomo no núcleo. Os prótons interagem por força eletrostática, que é uma força muito intensa. Se você tem muitos prótons, a tendência é que a repulsão nuclear seja predominante. Então a gente pode escrever assim, ó, com o aumento do Z, número atômico, aumenta também a repulsão nuclear. Diminuindo assim a estabilidade do núcleo. Estabilidade do núcleo. O que é perfeitamente lógico, né? Perdão, aqui é núcleo. Do núcleo. O que é absolutamente lógico. Você tem núcleos com muita repulsão, mesmo com aquele bando de nêutron ali, a coisa não funciona, tá? Tranquilo? Beleza? Então vamos para a questão número 10 agora. O trítio é o isótopo do hidrogênio, cujo número de massa é igual a 3. Escreva a reação na qual o trítio se funde com o átomo de deutério e há liberação de um nêutron e um elemento desconhecido. Identifique o elemento, tá? Então eu vou pegar trítio com deutério. Se você quiser, você pode usar o símbolo, tá? Eles usam o símbolo mesmo, deutério D e o trítio T. Eles vão se fundir. O que vai gerar isso aqui? Um nêutron e um elemento X. Tá, vamos fazer o balanceamento aqui, ó. Eu tenho um próton e 2 nêutrons aqui. Aqui eu tenho mais um próton e um nêutron. Então, como um nêutron vai ser emitido, o nosso elemento, e a gente já sabe quem é ele, né? Vocês sabem quem é ele? É o hélio. Hélio. 2, certo? E 4. Porque ele vai ser formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Já que o terceiro nêutron foi emitido no processo, tá? Beleza? Processo de fusão nuclear que acontece no Sol, né? Uma das reações que ocorre na emissão de energia do Sol. Tranquilo? Beleza. Então vamos para a questão número 11. A questão 11 ele traz para a gente 4 reações, que é basicamente o que a gente estudou, né, na aula. E pede para que a gente identifique ou relacione a primeira com a segunda coluna, tá? Então a gente tem as opções: transmutação artificial, desintegração espontânea, fusão nuclear e fissão nuclear, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar pela mais fácil. Eu acho a mais fácil, né? Desintegração radioativa espontânea. Uma desintegração espontânea é caracterizada pelo fato de que o elemento não é bombardeado. Ele do nada emite partícula. Né? Se você olhar para a equação número 4, você vê um átomo de tório
do nada, emitindo partículas. Então, a reação 4, ela pode se encaixar numa desintegração espontânea. Tá? Fissão nuclear acontece quando um átomo de urânio é bombardeado com nêutrons e se rompe em 2 núcleos. Ó. Isso é fissão nuclear. Você pega um núcleo grandão e pum, quebra ele em 2. Tá? A transmutação artificial envolve a transformação de um átomo em outro com bombardeamento de partículas. Toma cuidado porque isso não é uma fissão. Né? Para você considerar uma fissão como fissão, de fato, uma reação como fissão, você precisa quebrar um núcleo pelo menos em 2. Ó. Tá? Então, e aí a gente tem a fusão aqui. Ó. Tá? Então vamos começar a organizar aqui. Ó. A reação número 1 é uma fusão. Você transformou 4 hidrogênios em um hélio. A reação número 2 representa a fissão nuclear. D. A reação número 3 vai representar a transmutação não a espontânea, a artificial. Porque você precisou de uma partícula para bombardear o núcleo do alumínio. E aí a 4 é a transmutação... peraí, que eu acho que fiz coisa errada, né? A 3 é tá certo, artificial. E a 4 tá certo, espontânea. Tô bugando aqui. Para variar, né? Os bugs do Danilo. Tá bom? Tranquilo. Então tomem cuidado para não confundir fissão nuclear com transmutação. Você vai identificar a transmutação porque um átomo vira outro. Pode ser natural ou artificial, né? A fissão não. Eu pego um núcleo pesadaço e... E aí só um comentário, tá? Que eu não vou entrar nessa seara de discussão porque ela é mais complexa. Nesse processo de fissão nuclear, não há conservação da massa. Os físicos calculam e percebem que há uma queda de massa. E é essa queda de massa que é explicada pela famosa equação de Einstein, E é igual a mc ao quadrado. Em processos nucleares, não há conservação de massa. Aparentemente, há uma pequena perda de massa, mas muito pequena, que resulta numa quantidade de energia monstruosa. Tá? Os primeiros indícios dessa conversão de matéria em energia foram obtidos a partir desse tipo de experimento. Os caras pensavam assim, bom, peraí, se está havendo uma fissão, eu posso pegar a soma das massas e igualar. A física moderna garante que isso não acontece. Há um pequeno deltinha de massa que vai corresponder a um deltão de energia. Por quê? O que o Einstein fala, né? Que a variação de massa vezes c ao quadrado é igual à variação de energia. Então, por exemplo, se você... Imagina, por exemplo, um processo nuclear cuja variação de massa é de 1 grama. Pega isso e multiplica pela velocidade da luz ao quadrado. Dá 9, 10 a 16. Quer dizer, 1 grama de energia, 1 grama de massa convertido em energia, dá uma quantidade de energia da ordem de 10 a 16 joules. Esse é o processo mais eficiente que nós conhecemos de transformar uma coisa em energia. Muito mais eficiente do que queimar combustível, muito mais eficiente do que qualquer fonte de energia que você imagine. Tá? Pelo menos as que a gente tem disponíveis aqui na Terra. Combustível, eletrólise, pilhas. Nenhum processo é tão eficiente como essa conversão. Só que, onde é que você observa isso? Nos eventos nucleares. Ou seja, é meio difícil a gente conseguir usar esse evento de forma controlada para produzir essa energia. Tá bom? Tranquilo. E aí a gente então vai encerrar com a questão número 12. Vamos lá, gente. O reator atômico instalado no município de Angra dos Reis é do tipo PWR, que é um reator de água pressurizada, aquele que eu mostrei para vocês na aula. O seu princípio básico consiste em obter energia através do fenômeno de fissão nuclear, em que ocorre a ruptura de núcleos pesados em outros mais leves, liberando grande quantidade de energia. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação. Aí mostrou ali. Ó, urânio bombardeado com nêutron vai dar césio, mais um elemento T, mais 2 nêutrons, mais energia.
Ele quer saber o número atômico e o de massa do elemento T. Então vamos balancear a nossa reação. Eu vou escrever ela aqui do lado, ó. Um nêutron mais urânio 92235, dando césio 55144, certo? Mais um elemento T, mais 2 nêutrons. Eu não vou nem escrever energia, tá? Porque eu não vou balancear a energia. Então vamos lá. Aqui você tem 0 prótons e 1 nêutron. Aqui você tem 92 prótons e 143 nêutrons. Aqui você tem 55 prótons e continha, 144 menos 55, 89. Aqui você tem X prótons e Y nêutrons. Aqui você tem 0 próton e 2 nêutrons. Pronto. Vamos balancear? Primeiro vamos balancear os prótons. 92 mais 55, que são os prótons, ou melhor, 92 é igual a 55 mais X. Tá? Então, o nosso número de prótons tem que dar 37. Já matamos a questão, né? Tá? Vamos balancear o Y? Então, ó, 144, que é o número de prótons que você tem, de nêutrons que você tem no reagente, tem que ser 89 mais Y mais 2. Ou seja, tem que ser 91 mais Y. Então, 144 menos 91 dá 53. Tá? Então, o nosso elemento T, ele terá 37 de número atômico e 90 de número de massa. Tá? 37 e 90, que nos dá a alternativa B. De beijos. Beijos. Acho que foi a lista de exercícios mais rápida que a gente já fez juntos, né? Porque realmente esse assunto ele é mais tranquilo. Pena que não cai muito, né? Senão eram mais chances da gente acertar os exercícios. Tranquilo? Galera, ficou dúvida? Ficou alguma passagem que você não compreendeu? Entre em contato comigo, marca plantão. Lembrando que a semana que vem, não essa agora, né? Agora. Na próxima. A gente está com plantão suspenso, mas na volta eu estou à disposição de vocês, tá bom? Ó, beijos para vocês.